pegar a lã preta. Pegamos a lã preta e a gente vai pegar aqui mais ou menos, é pouca coisa, tá, gente? Ó, mais ou menos da espessura de 2 dedos e o comprimento um pouquinho maior que um dedo, tá? Isso aqui. A gente vai espalhar bem na mão, para que ela fique larguinha. Aí a gente vai desde a nuca envolver. Gente, é bem fininho, tá? Isso não pode ganhar volume. Desde a nuca a gente vai envolver a cabecinha dele por trás, vindo pra frente, tá? Ó. Então, vai ficar mais ou menos assim, tá? Agora é importante que a gente espete bem aqui atrás, tá? Porque eu não quero isso volumoso. Então, vamos unir no branco, em volta da cabecinha dele. Cuidado para ele não ficar calvo. Entendeu? A gente tem que espalhar bem aqui a coisinha preta, feltrar para tirar o volume. Se achar melhor para ter uma maior base aqui, vocês vão apoiar aqui na espuma. Então, vamos filtrando toda a cabeça, sempre com a pontinha da agulha, dando uma espalhadinha na lã preta, para ela ocupar os espaços que estiverem ficando aqui meio calvos. Marcando bem aqui onde é o pescocinho dele. Olha, a parte de trás já está ficando presa, então a gente vai partir para frente. Então vocês vão unir aqui no meio, ó. E com a mão vocês vão ajeitando para que não fique nenhum vão branco, tá? Ela tem que ficar coberta com a lã preta. Então vocês vão ajeitando aí com a pontinha dos dedos, espalhando a lã. Prender em tudo, tirar esse volume todo, porque senão, se vocês só aplicarem a lã e derem só umas espetadinhas, a cabeça dele vai aumentar de volume e a proporção toda que vocês fizeram da cabeça vai pro ralo, né? Porque aí vocês vão ficar com um boneco com a cabeça gigante. Então, tem que espetar bem. A gente une as duas pontas da lã preta bem no meio, sempre delimitando bem aqui o pescoço dele, senão ele perde a forma. Vai jogando tudo pro meio da cabeça. A cabeça dele fica feia aqui na frente, tá? Mas lembra que a gente vai fazer o focinho, bochecha, essas coisas, então ele vai ficar bonito no final, pode confiar. No momento tá um monstrinho. Vocês estão vendo que eu tô deixando
um meio branco aqui, né? Para deixar mesmo. Aqui em cima a gente vai ajeitando porque a gente quer que ali em cima fique branco. Aqui vai ser aonde a gente vai fazer a testa dele. Então vamos ajeitando a lã preta aqui por cima de tudo. Aí agora a parte de cima, vamos lá também espetar. Se ficar alguma falha, aparecendo a falha branca da lã por baixo, vocês não conseguirem cobrir direito, não tem importância. Depois vocês vão pegar um chumacinho, né, bem pequeno e vão tampar aquilo ali, onde ficou falhado. O importante é que não tenha volume, que a cabeça não cresça quando vocês colocarem a lã preta. Aí vocês podem perguntar, mas eu já não podia ter feito a cabeça preta? Poderia, isso é só porque eu quero mostrar o processo todo. Se eu fizesse o processo todo misturando a lã preta com a lã branca, vocês não iam entender a parte da fusão. Então olha, aqui, que é onde vai ser a testa dele, está muito grande ainda. Então eu vou pegar aqui mais um pouquinho de lã, bem pouquinho, tá? Vou aqui envolver esse espaço, vou deixar aqui o formato que eu quero aparecendo, que é só isso, tá vendo? Então aonde eu quero tampar, eu cubro com a lã preta. Gente, outra coisa, essas lãs vão estar à venda em kits de lãs de várias cores no meu site. Então vai ter um kit, aliás acho que já tem um kit lá, que você compra o material e já vem várias cores de lã, cores próprias para fazer pelo de animais. Então vocês vão ter uma variação desde o bege até o preto, marrom, essas coisas. E eu estou montando também uns kits que vocês vão ter uma escala de cores bem variada, que é legal para vocês testarem, né? Fazer outras coisas, mudar as coisas. Quem sabe você quer fazer, em vez de fazer o cachorro de cor natural, você quer fazer um cachorro azul, né? Cada um vai criar o que quiser. Então olha, eu envolvi aqui de preto, tá? Então a cabecinha dele tá toda preta e aqui na frente ficou uma gota, né? Uma gota branca. Agora eu vou fazer aqui a parte das costas dele. Eu quero também fazer uma mancha assim, que vai do bumbum dele até lá o pescoço. Então a gente pegou aqui bem pouquinho de lã, tá? Tamanho de um dedo mais ou menos, a espessura e o tamanho de um dedo, dobrei, apliquei aqui no pescoço, vou lá dar só umas espetadinhas para que ela não solte do pescoço. E espalho um pouquinho pelo corpo até chegar lá no bumbum dele. Então, ó, vou prender só em volta, tá? Deixando, ó, acabei de furar o vidro. Então, deixando, proteja os dedinhos com os protetores de dedo que vem no kit, tá, gente? Não deixa de usar. Principalmente no início, que a gente dá muito mole
toda hora se espeta. Então a gente esquece, pega na mão a figura. Aqui onde está a bundinha dele, a gente vai dar uma dobradinha para dentro aqui da lã, em direção às costas. Eu não quero que isso desça, então vai ficar só aqui. Vamos unir de um lado e de outro. Essa mancha tem que ficar unida no corpo dele todo. Então, gente, ó, aqui a gente abriu o caminho para uma marquinha que vai ser a testinha dele. Agora a gente fez as manchinhas atrás, a cabeça toda. A gente vai pegar mais um pouquinho aqui de lã preta, bem pouquinho, mas é bem pouquinho mesmo, ó, tá vendo? É uma sujeirinha. A gente vai fazer um bolinho assim na mão e a gente vai fazer umas manchinhas aqui meio perdidas. Então eu vou botar uma aqui no ombro, cuidado com o arame. Ó, posicionei aqui uma no ombro. E vou fazer uma outra do outro lado. Não vou fazer muito simétrico para não ficar estranho, tá? Então a gente vai fazer aqui mais para baixo um pouquinho. Ou mais para baixo, ou mais para cima, vocês escolhem. Vou botar mais para cima. Com a pontinha da agulha, vocês puxam na direção que vocês querem e espetam. Tá? Não precisa espetar muitas vezes, senão vocês começam a afundar o bichinho ali, aquela parte do bichinho. Então, tem aqui. E a gente vai fazer um rabinho para ele. Então a gente vai pegar aqui um pouquinho de lã, bem pouquinho, bem fininho. A gente vai envolver até isso virar um rolinho, como se fosse um grãozinho. Tá? A gente está enrolando na própria mão aqui. Tá? Feito esse grãozinho, a gente vai lá espetar ele porque ele está muito fofo. Eu quero isso bem rígido. A gente vai fazer o rabinho dele. Fez bastante de um lado. Tira. Tá tudo arrepiadinho. Dobra no meio. E espeta. Esses arrepiadinhos vocês vão fazendo assim na diagonal, ó. E eles vão sumindo. Então, ó, enrosca assim na mão para esse arrepiado sumir entre os dedos, ó. Vai fazendo que vai sumindo esse arrepiado, tá? Uma parte a gente deixa assim mais abertinho. Aí a gente vê aqui mais ou menos qual o tamanhozinho que a gente quer. Então, eu acho que o rabinho dele é pequeno, né? É uma coisinha pequena, então a gente vai lá nas costinhas dele, aquela parte ali que sobrou. Talvez vocês não estejam enxergando bem porque é preto no preto. Ah, eu acabei de furar o dedo, eu falo pra vocês se protegerem, mas eu mesmo não me protejo, né? Mas é pra evitar isso. Então, ó. Cuidado com o arame.
vão espetando aí até só a base do rabinho, tá? Porque uma parte do rabinho tem que ficar solta. Se ficar muito marcado onde vocês espetaram, o meu ficou um pouco, que não tá dando pra ver porque é escuro. Mas nessa região aqui, onde eu espetei, ficou muito marcado. O que eu faço? Pego um tiquinho de nada de lã, faço aqui uma bolotinha, boto por cima. Isso é o remendo, tá? Toda vez que ficar alguma marca, alguma coisa que vocês não gostem, ou, por exemplo, na cabeça ali, eu tô vendo uma parte aqui. Peraí, esqueci do foco. Tô vendo uma parte que não tá me agradando muito, que tá parecendo branco da cabeça por baixo, do preto. Então a gente vai, pega, sempre espalha assim com o dedo para tirar as marcas da agulha. Aí aqui, olha, tá aparecendo um pouquinho. Aqui. Vocês não estão vendo, mas aqui tem. Então eu jogo ali um pouquinho de lã, bem pouquinho, é uma sujeirinha. E aonde está aparecendo, eu tampo. Claro que ainda vai entrar a orelha, isso tudo some, mas como está me incomodando, e com a mão sempre dando umas alisadinhas para que os arrepiados sumam. Certo? Então, aqui é a mesma coisa, estou vendo um pouquinho de pele branca aparecendo por baixo do preto. Então, eu vou lá com um pouquinho de lã e espeto tudo como se fosse um remendo. E vou unindo esse remendo onde eu coloquei para que ele não fique aparente. Feito isso, passo os dedos e ele se funde ali onde você estava. Então agora a gente vai fazer o quê? Vamos fazer o focinho dele, tá? A gente vai fazer uma bolinha de pelo. O focinho ele vai ocupar toda essa parte aqui. Então olha, eu pego aqui quantidade de um dedo e a espessura de um pouquinho mais que um dedo. A gente vai enrolar. Também naquele formatinho meio compridinho, como se fosse um feijãozinho, não? Uma coisinha assim comprida. Beleza? O focinho dele vai ficar dobrado assim no meio. Então essa peça a gente vai dobrar no meio. Mas antes a gente vai marcar lá. Só um minutinho. A gente vai marcar aonde é o meio da peça que a gente acabou de fazer, tá? Ela se funde com esse branquinho da testa. Então a gente tem que, aqui é o meio. Então vamos dar uma espetada lá pra gente situar onde é o meio. A parte do focinho que se prende na testa dele. Essa raça tem um focinho achatado, então esse focinho não pode se projetar muito para frente. Feito isso, uniu o focinho ali no meio, tem que ficar a mesma quantidade, o mesmo espaçamento de um lado para o outro, tá? Aí a gente vai dobrar assim para baixo. Então, o que a gente vai fazer? Agora, com o dedo, a gente vai ajeitando na mão, primeiro de um lado, vai juntar aqui, olha, vai costurar tudo pelos lados, pelas laterais, vai unindo ali pelos lados,
Lembrando que isso tudo vocês têm que fazer simétrico, então tudo que vocês fizerem desse lado, ó, vocês vão ter que fazer do outro também igual. Então olha aí para ver se está proporcional. Então ó, vai aqui na base do branco, juntando com a cabeça. E com a mão e a ponta da agulha vocês vão dando o formato, tá? Como se fosse uma bolinha de cada lado. A gente vai aqui agora na parte de baixo. Então, ó, eu não tirei o volume, tá vendo? O volume tá lá, mas ele prendeu. Então eu fiz aqui, ó, toda, vindo da testa na lateral, descendo, indo até o meio, eu fui costurando essa peça e ajeitando no formato que eu quero. A gente ainda vai ajeitar mais, mas é só pra gente poder fazer o outro lado. Então a gente vai lá no outro lado também, ajeita aqui com a mão, para que fique do mesmo tamanho, na mesma posição que ficou lá do outro lado, e vamos unir também. Então, vai lá na base, cuidado com o dedo para não furar, se achar melhor, posiciona aqui na espuma. Então, ó, na base, na parte de cima, estou unindo, vindo do meio, indo para a extremidade. Lembrando que tem que ficar lá igual do outro lado. Então vem, vai costurando tudo em volta, para prender o focinho na cabeça. Então olha, agora ele está preso. A gente vai fazer o possível aqui para unir um meio com uma parte do meio com a do outro, para não ficar ali o preto, tá? Ok, agora isso está gordo, né? Tá aqui parecendo fofão, beleza? Então a gente vai na diagonal, dar umas espetadas em volta dele todo, a agulha vai entrar na diagonal e aí ela vai começar a reduzir esse volume. Ó, não precisa exagerar, porque eu não quero achatar muito, agora é por cima, não quero achatar muito o narizinho dele, tá? O focinho dele, senão ele vai ficar muito chapado. E agora do outro lado, na diagonal, diagonal, depois toda essa parte que tá fofa, pode apertar. Esse fundo que tá aqui no meio, ó, vai ser onde vai entrar o narizinho dele, tá? Então fica mais ou menos assim, ó. Com a pontinha da agulha vocês vão ajeitando, onde não tiver redondo, onde tiver um formato esquisito, que tem que ficar redondinho de um lado e igual do outro. Agora vem aqui com a mão, dá uma última acertada, tá? Então, olha, a gente fez aqui a parte de cima do focinho dele. A gente ainda vai ajeitar mais, mas por enquanto é isso. Agora a gente vai fazer uma bolinha pequena, bem pequena, até muito aqui, deixa eu tirar a metade. Vai enrolar aqui com a mão essa bolinha pequena. Ó, vai fazendo assim com a mão mesmo, até formar uma bolinha. Formou a bolinha, a gente vai colocar essa bolinha aqui, tá? No meio, que vai tampar aquele triângulo ali que ficou vazio. Então a gente vai espetar tudo em volta para prender essa bolinha.
Conforme a gente vai espetando, a gente vai formando uma profundidade. Então, olha, vai desenhando aqui a profundidade entre o focinho de cima e o de baixo. Quanto mais vocês espetam, mais vocês criam um vínculo. Agora a gente vai fazer do outro lado. Tá? Isso já é o suficiente para unir essa bolinha ali onde a gente botou. Agora a gente vem aqui por baixo, ó. Você vai ver que o pelinho branco vai ficar meio arrepiado. A gente resolve isso com a pontinha da agulha, empurrando para dentro. Ó, vamos dar o formatinho aqui do queixo dele, empurrando a bolinha que a gente acabou de colocar para dentro, mas de forma simétrica, de um lado igual ao do outro. Empurra na mesma direção aqui e lá, tá? Depois vocês podem espetar por cima. Quando vocês tiverem já conseguido o que vocês queriam ali em volta de tudo, tá? Aí vocês podem espetar por cima, para prender bem essa partezinha aqui e ela não ficar tão alta. Essa aqui não tem necessidade de ficar tão alta, beleza? Agora a gente vai fazer o seguinte, essa raça ela tem uma dobra aqui, ó, tipo uma gordurinha, uma dobra, uma pelanquinha no focinho. A gente vai fazer esse vínculo dessa dobra. Então vai vir desde aqui de baixo, vai dar um espacinho aqui de meio centímetro entre o nariz e essa mancha da testa. Então, e a gente vai espetar aqui, fazendo uma linha, descendo uma linha até lá no início, quase. Vai espetando em todo o focinho. Tem que espetar várias vezes na mesma posição para que ela afunde, tá? E aí vocês vão criar um caminho. Então vocês vão ter uma bordinha aqui que é normal nessa raça, que é como se fosse uma gordurinha ali, uma pelanquinha. E em cima aqui pode, bem no meio principalmente, onde a gente vai entrar o nariz, vocês podem espetar para criar um fundo aqui, tá? Depois a gente vai ter que furar mesmo aqui. Então, ó, eu vou até fazer o nariz dele de lã. Eu ia usar uma pecinha, mas eu vou usar de lã porque nem todo mundo vai ter a pecinha. Essa pecinha não tem os tamanhos sempre iguais, né? As pessoas podem ter a cabeça diferente. Olha, se vocês repararem, vou dar um zoom aqui. Formou aqui uma beiradinha, né? Tá aqui a bochecha dele. A gente pode aqui jogar mais para dentro um pouco a bochecha, porque ele não tem a bochecha tão caída. Ó, então na diagonal a gente espeta para dentro, empurrando aqui o final da bochecha para ela perder um pouco desse volume, tá? Mesma coisa do outro lado. Então é isso, tá? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer com a lã marrom avermelhado. A gente vai fazer uma nuance que vai ficar por baixo do nariz e que vai dar mais um desenho na boca. Isso é muito legal, assim, vocês têm que aprender isso direitinho. É uma coisa bem pouquinha, tá? É uma sujeirinha. A gente vai fazer aqui mais ou menos esticar ela para ela ficar parecendo uma cobrinha, sem enrolar muito. Vai também ver onde é o meio dela, que ali seria onde é o nariz. Vai botar igual uma parte para um lado, uma parte para o outro, tá? Só posicionar aqui onde você quer, mediu bem, achou o meio e espeta. Espetou o meio, ela vai entrar toda, não tem importância, vocês vão com a mão puxar
as extremidades para fora delicadamente. Com cada dedo aqui vocês seguram um de cada lado, tá? Então vão lá e força mais no meio. Entendeu? Feito isso, vocês começam a jogar essa parte que sobrou para as laterais. Importante que vocês façam isso com a lã marrom e não a preta, para perceber que é uma outra coisa, que não é uma mancha de pelo, que é um sombreado. A bateria acabou e eu não vi. Então, continuando, estou fazendo aqui o marrom, tá? Em volta. Posicionando, esse marrom vai servir como um sombreado. Tá vendo? Eu vou dividir um pedacinho de cada lado, ó, 2 manchinhas de lã. E aqui agora vocês vão ver o seguinte: tem essa manchinha aqui no meio da testa, não é aqui grudado nela, tá? Deixa eu tentar focar melhor ainda. Não é aqui grudado na manchinha. Vocês vão descer, quase saindo, aqui quase saindo do rostinho deles, na direção aqui da bochecha. Vocês vão pegar uma manchinha marrom e vão espetar aqui. E vão fazer aqui uma bolinha, tá? Isso vai marcar como se fosse o sombreado por baixo do olho dele. É porque é escuro, gente, então na filmagem não aparece, mas ao vivo dá pra ver bem a diferença do preto e do marrom. Então, ó, vocês vão marcar aqui, vão fazer aqui um sombreado, um redondinho. Na foto talvez vocês vão perceber isso melhor. Deixa eu ver se de pertinho dá pra vocês verem. Não dá pra perceber, mas aqui tá marrom, tá? Ao vivo dá pra perceber. Tá uma bolinha do tamanho aqui da espessura do meu dedo, marrom. Vou fazer do outro lado a mesma coisa. Posiciona lá embaixo, tá? Quanto mais esse olhinho ficar separado e caído, mais vai parecer essa raça. Então a gente vai posicionar lá também. E é redondinho, tá, gente? Porque é o espaço onde vai cair o olhinho dele. Só para fazer uma graça. Vai dar uma variação de cor ali. E isso cria uma nuance legal. Ao vivo você percebe uma diferença. Feito isso, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar um pouquinho de nada do rosa, que a gente vai usar esse rosa dentro da orelhinha dele. Mas é um chuvisco. É uma sujeirinha do rosa, muito pouquinho. Tá vendo? E aqui a gente vai colocar no finalzinho do meio aqui, ó, sem tampar o marrom, tá? A gente vai colocar no beicinho dele aqui embaixo. Vai devagarzinho para não afundar muito, para não deformar o que vocês fizeram. E vai com o rosinha ali, mantendo o marrom, aparecendo marrom. Esse rosinha também é só para dar um charme. E aí vai ficar aparecendo ali um beicinho dele, como se tivesse uma corzinha do beiço. Deixa eu ver se dá para vocês verem. É bem aqui, olha, não tá aparecendo na filmagem, mas aqui tá rosado, tá? Ó, rosado aqui, marronzinho aqui e aqui, tá? Ó, o olho dele vai entrar aqui, nessa posição. Vou pegar uma coisa clara, entrar aqui, focar.
Então agora a gente vai fazer o nariz. O nariz também vai ser uma bolinha, tá? A gente vai apertar bem, a gente vai fazer aqui para essa bolinha ficar bem miudinha. Porque quando a gente estiver com a bolinha lá, ela tem que parecer um pouquinho triangular. Então a gente faz uma bolinha achatadinha, vai posicionar bem aonde está aqui no meio, tá? E vai espetar. Primeiro espeta a parte toda de cima, espeta indo bem fundo, mas cuidado com o teu dedo lá atrás para você não furar, tá? Posicionou bem a parte de cima, viu que ela afundou, que prendeu, né? Agora você vai afundando as laterais. E empurra aqui as laterais na diagonal para baixo, para que ela ganhe um formato um pouquinho triangular. Se vocês quiserem, tiverem habilidade para isso, vocês podem fazer o narizinho com uma massinha preta de biscuit. Entendeu? Também fica bom, ele fica feito de outro material, é interessante, você nota a diferença. E vocês também podem fazer aí do tamanho que vocês quiserem, fica mais certinho, né? Eu vou dar mais uma afundada aqui no pescoço. Ó, que eu tô achando o pescoço meio comprido. Então eu vou empurrar para dentro esse vinco, onde é a junção do preto aqui com o branco, e meio na diagonal. Então, ó, vindo de cima para baixo, na diagonal, eu vou empurrando para dentro, para marcar mais o pescoço. Ó, tem um arame aqui, cuidado. Esse marronzinho da boca não pode sair dali do espaço da boca, então joga ele para dentro. Tá querendo pular fora ali as extremidades, você empurra para dentro. A gente pode empurrar também aqui a bolinha branca para ela não ficar tão grande. Bem, pessoal, voltamos. Agora a gente já fez aqui o narizinho dele, né? Demos aqui a escurecida com o marrom. O que tiver muito aparente, você dá uma empurradinha. A gente só quer que ele faça um contorno, né? Para ficar mais visível. Não precisa ser muito marcado, muito exagerado. Fizemos aqui a borda para formar a pelanquinha dele ali, né? E o marronzinho por cima aqui do preto para fazer a sombra dos olhos. Agora nós vamos fazer o branco do olho. Então como é que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar a mesma cor da pele, bem pouquinho, ó, bem pouquinho. Vai fazer aquela junção aqui na mão, como se fosse formar uma bolinha. Ainda tá muito. Esse pouquinho aqui eu vou dividir em dois, vou fazer os dois olhos. Então, olha, é uma pluminha de nada, tá vendo? Então a gente vai aqui formar a bolinha. Vai chegar aqui próximo em cima do marrom que você botou e próximo da testa dele, dessa testinha branca, deixando um espaço preto entre o branquinho do olho e a testa, tá? E a gente chega aqui o mais próximo possível do focinho dele, mas sempre deixando um contorno. Como o branco, a gente está fazendo isso em cima do preto, a gente tem que apertar bem aqui para que esses fiozinhos que ficam saltando não apareçam tanto. Então, olha, já fixou. A gente vai fazer igual do outro lado.
fez a bolotinha, posicionou próximo da testa, mas deixando um meio centímetrozinho aqui, bem pouquinho preto. Vai dar uns pontinhos em volta, só para ele fixar. E pode mandar bala para que ele perca o volume e assente lá onde está o marronzinho. Então vocês vão perceber que o marronzinho vai ficar maior que o branco e fazendo uma sombrinha em volta. Se você achar que ele ficou maior do que o outro, como o meu ficou aqui um pouquinho, você puxa com a pontinha da agulha o branco e empurra para dentro. Gente, não precisa fazer isso muitas vezes, porque senão vocês vão começar a afundar o olho. Não é isso que a gente quer. A gente quer ali a manchinha branca, tá? Então, ó. Então lá as duas manchinhas. Essa mancha preta da testa, a gente vai reposicionar aqui um pouquinho, ó. Vou puxar aqui porque ela tá um pouquinho mais para um lado do que para o outro. Então a gente reposiciona aqui um pouquinho. Beleza? Então, aí o que a gente faz agora? O olhinho, existem várias formas de vocês fazerem o olhinho, isso vai dar criatividade de vocês. Tem gente que usa a própria lã com a cor desejada. Olhinho vou mostrar aqui um tipo de olho que vende nessas lojinhas de artesanato, você pode comprar pela internet, que é um olhinho de acrílico. Então a gente pode tirar esse pininho dele e colar com uma cola de silicone, tá? Esse aqui no caso é azul, é que talvez aí não esteja dando para ver, parece que é tudo preto, mas ele é azul. Mas eu gosto muito de usar uma coisa que é fácil de achar em qualquer loja de bijuteria, que são eles chamam de meia conta. É como se fosse uma bolinha cortada no meio, né? Então é a meia ponta. Geralmente essa pretinha vocês encontram em 3 tamanhos diferentes, tá? Esse aqui acho que é o maiorzinho. Queria mostrar para vocês, mas eu agora não tô com a caixinha aqui. Mas existe um menor, o intermediário e o maior. Eu acredito que esse aqui seja o maiorzinho. Depois eu vou confirmar para vocês. Então a gente vai fazer o quê? Deixa eu focar aqui de novo no bichinho. A gente vai ver aonde a gente quer posicionar. Esse branco do olho é para aparecer. Se a gente colocar em cima, o branco do olho vai sumir. Então a gente vai colocar esse olhar meio de lado, para que o branquinho do olho apareça ali, tá? Então, olha, eu vou colocar os dois para o mesmo lado, claro, senão ele vai ficar estrábico. E eu vou escolher o lado de cá. Então, o que a gente faz? Vai pegar a cola de silicone. Antes, a gente vai aqui, olha, com um furador, aonde a gente vai usar a peça, a gente vai apertar só um pouquinho. Bem pouquinho, tá, gente? Só para ele dar uma afundadinha. Para quando a pecinha redonda cair aqui, ela não ficar tão saltada, tá? Não precisa afundar fundo não, é só umas pontadinhas. Aqui é a mesma coisa. Ele já cria um vãozinho ali, mais fundinho, que já encaixa melhor. Então a gente vai passar a cola na peça, cola de silicone. A cola de silicone ela demora um pouquinho a colar, tá? Então vocês têm que ter paciência, mas ela é bem eficiente para esse tipo de trabalho, mais indicado. Feito isso, a gente bota aqui, né, um pouquinho, não precisa botar muito, ela cria um fio, então vocês têm que ter cuidado para esse fio não agarrar na lã, tem que tirar com a mão. E aí você vai segurar com cuidado e vai aplicar lá.
Aperta um pouquinho, segura um tempinho. Foi. Tá? Deixa ali que ela vai secando naturalmente. Já vai dar um aspecto legal. Agora a gente vai fazer o outro. Eu costumo dizer que quando você coloca os olhos e as orelhas, é que o bichinho ganha vida. Enquanto isso, não tem muita graça, né? Botei nesse também. Vou jogar para o mesmo canto que o outro tá. Como se ele estivesse olhando meio para o lado. Aí ele tá com aquela olhadinha meio desconfiada de lado.